Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. E esse é o vídeo número 150 do desafio 366 dias de escrita, que eu estou publicando vídeo todo dia aqui no canal ao longo de 2020. Então eu acho que 150 é um número que merecia um vídeo um pouquinho diferente, né, um pouquinho especial. Já falei de mim mesmo no vídeo 100, né? Eu tirei o vídeo 100 para falar da minha carreira de escritor até aqui, né, para vocês conhecerem também quem vos fala. E esse quadro de hoje, não vou mudar a pauta, não vou mudar o quadro do dia, é o quadro de análise de personagem, onde eu analiso a aparência, o comportamento, a motivação, o histórico e o diferencial de algum personagem famoso da literatura, ou cinema, ou quadrinho, etc. Já falei do Ablon, da Batalha do Apocalipse, já falei da Gwen, da deusa no labirinto, falei do Adapak, do Espadachim de Carvão, falei do Bilbo, do Hobbit, já falei do Ned Stark, do Game of Thrones, já falei de vários personagens aqui, mas eu decidi fazer o vídeo 150, o vídeo especial, e aproveitar para falar do meu personagem principal do meu livro, da Era do Abismo, o Torneio dos Campeões. Eu acho que, né, já produzi já 150 vídeos, né, eu não gosto de fazer aqui autopropaganda, eu não estou aqui para vender o meu livro, não é meu objetivo no canal ficar vendendo meu livro, mas também, para você também saber como que eu aplico tudo que eu ensino aqui, eu acho que é válido, sim, eu falar de mim, para você ver que eu não estou só falando, que eu estou também fazendo, né? Então, para você ver que eu também estou escrevendo, também estou produzindo, também estou com a mão na massa, também estou nesse campo de batalha ao seu lado, né? E para também apresentar como que eu faço isso, como também não vou ser também sonso, né? Também apresentar um pouco o meu trabalho pessoal para você também. Enfim, então hoje eu vou analisar o Draco, que ele é o protagonista do primeiro livro. Eu gosto de ver o Draco e o Gladius como os principais personagens, mas o Draco ele narra o primeiro capítulo e o último capítulo do livro, sabe? Então não posso nem voltar atrás, né? E não enxergar isso, né? De fato, o Draco e o Gladius são muito importantes, todos são muito importantes na história, mas o Draco pesa um pouquinho pro lado dele a narrativa. Então hoje eu vou fazer essa análise desse personagem, como que eu criei ele, como que eu elaborei ele no meu livro de estreia, A Era do Abismo, o Torneio dos Campeões. Então vamos lá. A aparência do Draco eu quis fazer propositalmente uma aparência um tanto genérica, né? Eu pensei muito, cara, como é que eu vou apresentar um personagem, né, sendo que eu escrevo em primeira pessoa. Cada capítulo é narrado por um dos personagens e é sempre esse ponto de vista em primeira pessoa em todos os capítulos. E não tem sentido o personagem falar, tipo, e aí eu penteei meus cabelos loiros e cacheados, sabe? Não tem sentido, a gente não fala assim, né? Eu posso até te falar, pentei meu cabelo, sabe? Mas se autodescrever não faz tanto sentido. E aí, o que eu fiz? Eu botei um diálogo com outro personagem, que esse personagem ele identifica a etnia do Gladius, mas quando ele olha pro Draco, ele não reconhece a etnia do Draco. E ele fala, você me parece uma pessoa comum demais. Então, a minha descrição do Draco é uma pessoa comum demais. O único diferencial é que ele é canhoto. E eu sou canhoto também. Então, eu fiz questão de imprimir, assim, né, de imprimir algo meu, né, dentro do personagem, sabe? Enfim, então, eu fiz isso de propósito, tá? É o meu primeiro personagem, eu queria que ele engajasse com a maioria dos leitores possível, né? Então eu fiz algo mais simples, mais básico, né? Eu não dou a descrição detalhada dele no livro, tá? A descrição dele realmente é essa, é de um rapaz um tanto comum demais, exceto que ele é canhoto. O comportamento dele, eu desenvolvi ele como uma pessoa questionadora e altruísta, né? O Draco é aquele cara que ele questiona o que está acontecendo, ele questiona o que deveria acontecer, ele questiona o mundo como ele é, né? Então se ele vê, por exemplo, tem a cidade sendo atacada e o nobre local, o conde, o barão local, ele está só se protegendo e está largando o povo para morrer,
o Draco é um cara que ele fala, pô, peraí, esse nobre não deveria estar fazendo algo, né? E as pessoas, geralmente, né, nos diálogos, tipo, sim, ele deveria estar fazendo, mas ele não faz, né? Então, enquanto as pessoas tendem, né, a encarar o mundo na prática, o Draco é o cara que ele vai questionar o modus operandi padrão. E ele é o cara que ele não consegue ver algo de errado acontecendo sem se posicionar, tá? Ele não consegue ver um vilarejo em perigo e só meter o pé, sabe? Ele não consegue ver que um crime aconteceu e seguir a sua jornada. Por mais que ele tenha uma motivação pessoal, ele tenha um objetivo pessoal, né? Ele acaba desviando do próprio percurso para ajudar os outros. Esse é o comportamento do Draco. E isso é uma coisa também curiosa, né? Como que eu crio meu personagem. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu percebi que nos meus textos, eu era, assim, na época de escola, eu falava muito através de perguntas, sabe? Eu sempre tive essa mania de, em vez de afirmar as coisas, eu deixar o questionamento, né? Evidenciar o problema e deixar o questionamento, em vez de bater martelo e falar, não, esse é o certo, esse é o errado, sabe? Eu sempre tive esse modo de dialogar, né? Que eu, com o tempo, fui desenvolvendo, mais tempos de escola, né? Que tem que ser um tipo de texto atendendo aqueles critérios que estão lá, né? Então, mas eu vejo como que a gente acaba, todo autor e autora imprime sua visão, né? Em maior ou menor grau, tá? Eu não sou exatamente o Draco, ele não faria tudo, eu não faria tudo o que ele faria, nem ele faria tudo o que eu faria, mas com certeza também a gente, mesmo que o escritor descreva um personagem que seja um protagonista ou um antagonista, né? Mas sempre que a gente bota um personagem que faz algo contra o que a gente acredita, a gente não consegue ser neutro. A gente vai botar ali, sim, um certo juízo de valor, tá? Do que a gente acredita que é certo e que a gente que é errado, né? E o principal ponto que eu vejo ao longo da minha história é isso. Depois que eu escrevi, porque eu não estava pensando nisso quando eu escrevi, mas eu vi, caramba, nesse mundo aqui os nobres são os inúteis. E é um pouquinho da minha visão também de mundo, que eu sempre vi muito isso, né? De que quem deveria estar resolvendo os problemas do mundo não está, né? Enquanto tem pessoas aí fazendo o trabalho por si só, por conta própria. Então acaba que é um pouco disso, né? O que eu botei na minha história, nos meus personagens. Eles são aqueles que nadam contra a correnteza, né? Nesse sentido. E o Draco é esse cara, que ele é altruísta, ele se coça quando ele vê algo acontecendo, que ele tem que agir, né? Mas ele também é muito questionador, ele também está o tempo todo observando o mundo e questionando, né? Tipo, isso não é o certo, sabe? E agora a gente vai fazer, né? E enquanto os colegas dele tendem a ser um pouco mais práticos, um pouco mais, tá bom, vamos botar a mão na massa e não adianta a gente também querer mudar o mundo. A gente faz a nossa parte, mas a gente não pode mudar os nobres, né, por exemplo. Enfim, a motivação do Draco, ele busca vingar o mestre dele. Isso é bem claro do começo do livro até o final do livro, né? Até uma revelação que tem ao longo do livro é que até o que parecia desconectado com essa missão dele individual, na verdade, faz parte do plano dele e do meu amigo dele, do Gladius, de vingar o mestre, né? Ele tinha o mestre como um pai, né? Ele não conhecia os próprios pais. A figura paterna dele é esse pai. Esse mestre foi assassinado e agora ele quer fazer justiça. Há ali aquele velho dilema: até que ponto é justiça, até que ponto é vingança, até que ponto ele precisa seguir os ensinamentos do mestre dele para vingar o mestre dele, até que ponto ele precisa abrir mão do que foi ensinado a ele para que ele vingue o mestre dele. Então tem essa dicotomia, né? Tipo, pô, mas se eu for até as últimas consequências para fazer justiça pelo meu mestre, eu não vou estar indo contra o que meu mestre me ensinou, sabe? Então eu trabalho um pouco esse debate, né? Eu não queria só fazer, mas é vingança ou é justiça? Isso tem aos montes, né? Então, no caso, para não ficar algo tão raso, né? Eu botei, não, cara, não é só a questão se os fins justificam os meios, não é só essa questão. A questão é, o mestre dele ensinou ele, né, que ele não deveria ir até a última consequência em nada na vida, em nada, né? Só que chegou um ponto em que o mestre dele não tá mais aqui, né? E aí, sabe? Até que ponto, né, ele vai seguir o que o mestre dele ensinou
né? E ele vai conseguir buscar a justiça e, ao mesmo tempo, manter essa harmonia com o que foi ensinado pelo mestre dele, né? Ou o que vai acontecer com ele, né? No fim das contas. Então esse é um dilema, né? Não é só um dilema se eu tô certo ou errado. Não, cara. É o dilema de, tipo, eu não estaria anulando a minha justiça, né? Se eu fizesse a justiça de forma que também anule o ensinamento de quem eu quero vingar, sabe? Então esse é o ponto que eu também botei na narrativa, tá? Essa é a motivação do Draco. Eu fiz ele realmente para ser algo que o leitor possa se projetar nele, engajar nele, né? Então mantive assim, eu criei, me esforcei bastante de criar um mundo bem singular, tá? O Draco, ele é um personagem que tem características próprias bem interessantes, né? Ao longo da história, ele não é 100% genérico, mas eu deixei ele assim bem assimilável para todos os leitores. Eu tive essa preocupação, principalmente por ser o meu livro de estreia. O histórico dele. Ele nasceu e foi criado pelo mestre dele, né, que era um mestre de armas. Ele tutorava novos guerreiros, principalmente os gladiadores, tá, da cultura onde ele vem. É muito comum. O esporte, né, dos gladiadores é comum no mundo como um todo, especialmente onde esse mestre operava. Então ele e o Gladius cresceram juntos, mas o Gladius tem família, o Gladius tem conexão com o pai, com a mãe, com a irmã dele, enquanto que o Draco não. O Draco, ele realmente, a visão dele de mundo é o mestre como a figura paternal e o Gladius como uma figura fraternal. E na história ele venceu o primeiro torneio dele recentemente, né? Então ele tem essa questão de ele ter sido gladiador, e ele teve uma vitória. Tanto que o próximo ponto é o diferencial dele. O primeiro diferencial que eu apresento dele é que ele tem uma espada, que a lâmina é rubra, que é um troféu do torneio que ele venceu, né? Então ele já é um campeão, ele já provou o valor dele de uma forma. Mas agora ele tá vendo, tipo, ok, eu sou um bom guerreiro, mas o que fazer com isso agora, né? Só vou ficar lutando pela minha própria glória, pelo meu próprio enriquecimento, ou vou fazer algo de bom com isso que eu tenho ao meu alcance, com essa habilidade que eu tenho, com essa perícia de combate que eu tenho. Então isso que a gente conhece, inclusive, no primeiro capítulo dele. Depois, ao longo da história, lógico que eu vou desenvolvendo, mas a gente sabe disso. Ele quer vingar o mestre dele e ele venceu um torneio recentemente. Inclusive, eu já tinha escrito já um conto, eu reescrevi esse conto recentemente, eu tô para enviar para alguns leitores esse conto de antemão, que é o conto que narra justamente esse torneio, né? Então, é um conto 0, sabe? Enquanto o capítulo 1, né, tem lá como que o grupo começou a se formar, o grupo do elenco desse livro. Né? Eu escrevi um conto 0 que conta, assim, realmente o primeiro feito relevante na carreira do Draco e do Gladius, que foi justamente esse torneio em que o Draco herdou, que ele ganhou, né? Ele foi premiado com essa lâmina rubra que ele chama de labareda. Que isso, na verdade, é a minha ponte, né, entre o histórico dele e o diferencial dele. Né? O primeiro diferencial, eu gosto de ver diferenciais tanto materiais quanto também abstratos. Né? Eu gosto quando o personagem tem tanto um elemento nele de alguma coisa, né? Algum objeto palpável, que vai ser esse diferencial dele, tá? Mas eu também gosto que ele tenha um diferencial que não possa ser tocado, medido de forma material, de algo no comportamento dele, algo na história dele, algo na abordagem dele. Eu gosto de ver personagens que têm esses dois atributos, né, em um só. Então, o diferencial material do Draco, né, o artefato que ele carrega, como eu falei, é a labareda, é essa lâmina rubra, que é essa espada prêmio que ele carrega, e o outro diferencial dele é a mácula. A mácula é uma energia profana negativa do mundo, que é tipo uma maldição. A diferença por que não é uma maldição? Alguns falam, aquela maldição. Não é uma maldição, porque a maldição parte do pressuposto que alguém amaldiçoou o outro. Né? Alguma coisa aconteceu que a pessoa foi amaldiçoada. A mácula, ela vem de dentro para fora. Nesse mundo, por
como o mundo já não tem mais, né, o mundo, o utilizado do mundo é que não existem entidades ou deuses ou anjos, não existe nenhuma entidade benevolente no mundo. Existem só as entidades malignas, né? Os abissais derrotaram os celestiais na eterna guerra entre o paraíso e o abismo, né? E agora existem só os abissais. Os lordes abissais, que são as entidades malignas, são os lordes abissais, enquanto que os celestiais são passado. O conflito agora é entre as virtudes e os vícios. As virtudes desses celestiais falecidos e os vícios desses lordes abissais muito vivos. E dentro do mundo, a partir do momento que uma pessoa ela cede para o vício, né, ela começa a se distanciar das virtudes, começa a não ter virtudes, que todos nós temos virtudes e vícios. Esse é um ponto. Todo mundo tem virtude e vício. Quando a pessoa começa a não ter virtudes e só ter vícios, ela manifesta essa mácula, que é esse poder profano que em cada um se manifesta de forma diferente. Então, logo de cara, o Draco ele é o maculado, né, da história. E ele tenta fazer o que é certo, ele é altruísta, ele é questionador, mas ele também é implacável. E quando ele acaba assumindo, né, esse modo implacável dele, porque ele está à beira da morte, porque ele perdeu o controle de si mesmo, das emoções dele, o que quer que seja, quando ele perde o controle, ele acaba entrando num modo de frenesi de combate, um modo de frenesi assassino, em que ele perde o controle de si mesmo, né? E isso é um ponto da história em que é um divisor de águas, inclusive, da história, né? Quando a gente conhece a mácula, conhece o Draco, né? Quando a gente finalmente conhece tudo que a gente tem que conhecer do Draco. A gente começa conhecendo o que eu falei, né? Dele ser uma pessoa altruísta e questionadora, dele ter vencido num torneio, dele querer vingar o mestre. E a gente vai conhecendo isso, né? Até que vem a cena em que a gente descobre a mácula na história. E aí, sim, agora sim você conhece tudo que você tinha que conhecer dele, né? Agora você conhece ele de verdade. É que nem quando a gente conhece uma pessoa, e sempre vão ter detalhes das pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do tempo, obviamente, né? Na narrativa, no livro, eu também acho importante ter essa questão, né? De conhecer os elementos principais do primeiro momento e, ao longo da história, desenvolvendo outros elementos talvez tão importantes quanto todos os outros, mas que, por questões narrativas, a gente deixa lá para um pouquinho depois da narrativa, né? Conhecer essa faceta do personagem. Então, a mácula é isso, é esse poder profano, esse poder vicioso que qualquer um pode manifestar, mas os personagens, os heróis, eles tendem a ser mais virtuosos do que viciosos, mas o Drácula é um que ele acaba revelando uma faceta dele que é viciosa demais. E isso abala todo o grupo, isso abala como que todo mundo enxerga ele, né? E tem essa questão de novo, né? Tipo, e aí? Né? Até que ponto esse cara vai ceder a isso para atingir os objetivos dele? Esse é o Draco, né? Esse é o meu primeiro herói, do meu primeiro livro. Com o passar do tempo, eu trago aqui mais personagens da minha história. Eu apresento como que eu elaborei outros protagonistas da história. São 7 ao todo, uns mais importantes do que os outros, é claro. Alguns mais elogiados pelos leitores do que os outros também. Isso é curioso, agora que eu vejo assim, de quem que cada leitor gostou mais ou gostou menos, né? A opinião de cada leitor. E isso é muito importante para mim, né? Para escrever as próximas histórias também, né? Então, com o passar do tempo, eu trago aqui mais dos heróis do livro para a gente poder dialogar, né? Não só como que eu analiso os livros que já foram publicados por outros autores, livros que eu admiro, livros que eu gosto, que eu leio, né, que me inspiram, né? Mas também poder falar para você como que eu boto na prática tudo isso que eu analiso ao meu redor, para que todos nós façamos isso. Sempre ler, sempre aprender, sempre estar aprimorando a nossa escrita, mas não só aprimorar, também botar a mão na massa, também fazer o nosso. Comenta aqui embaixo como que é o seu personagem ou a sua personagem do seu livro, né? Como que você está elaborando o seu ou a sua protagonista na sua história.
e quais foram aí as inspirações, quais foram os referenciais que você usou para criar o seu ou a sua personagem. Comenta aqui embaixo e também dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nas redes sociais e lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, cultura pop e ser criativa todo dia de 2020, então até amanhã.